Olá, bem-vindos a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este é o tema número 50 do temário de fase A origem do ego. Este curso é composto por duas fases. São 50 temas em uma fase A e mais 50 em uma segunda fase que nós chamamos fase B. Mais 25, perdão. No total de 75 temas. E tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para chegar à autorrealização íntima do ser. Porém, antes, precisamos descobrir e comprovar qual é a razão da nossa existência. E este curso nos dá as técnicas para que cada pessoa, para que cada um de nós que tenha inquietudes espirituais possa compreender, possa chegar a essa conclusão de que nós, seres humanos, e tudo o que há na natureza não existe por acaso e sim tem um objetivo muito superior e sublime. Este objetivo é a autorrealização íntima do ser. E o que é a autorrealização íntima do ser? A autorrealização íntima do ser é voltar às nossas origens, ou seja, voltar ao Éden, porque fomos expulsos do Éden por algumas razões que vamos abordar neste tema. E para voltar ao ego precisamos praticar algumas coisas, que vai ser então o contrário dos erros que cometemos. Temos que corrigir os erros cometidos. Então, a origem do ego vai nos ensinar como se formou isso que se chama ego. Então, o que é o ego? O ego são os defeitos psicológicos. O que também se chamou, ou se chama, na antiguidade como os demônios vermelhos de Ceps. E então isso se formou em alguma época, porque na originalidade o ser humano, as essências, éramos puras, éramos inocentes. E isso, em alguma ocasião que vamos abordar, se formou, teve origem esse ego, esses defeitos psicológicos. E daí para cá, a humanidade ou as humanidades fomos piorando cada vez mais, porque as essências que viveram em todas as épocas são as mesmas. São as mesmas essências, as mesmas almas, para assim dizer, que vivem em todas as épocas. Em cada época vive de uma forma e são oportunidades que tem de retornar ao Éden, ao paraíso. E como não se trabalha, como não se modifica, como não se inverte a situação, a tendência é piorar, assim como todas as coisas. Se algo não melhora, não fica estagnado. Pelo contrário, piora. E assim é neste aspecto psicológico. Em todos os aspectos, se não há melhora, o que acontece é a piora. Então, a origem do ego. Meu nome é Pedro e estou no Brasil, responsável por passar o temário deste curso
por estes canais. Este curso está sendo passado em muitos idiomas. Aquela pessoa que queira receber estes ensinamentos em outro idioma, pode nos escrever, que nós encaminharemos ao instrutor correspondente. Existem muitos instrutores que estão passando em diversos idiomas, provavelmente no seu idioma também. Então, a origem do ego. Isso aconteceu no continente Mu, ou Lemúria, há cerca de 18 milhões e meio de anos. Nessa época, anterior a essa época, melhor dizendo, o ser humano era andrógeno, quer dizer, tinha os dois sexos, o masculino e o feminino, no mesmo corpo. Éramos andrógenos e não existia o sexo compartilhado. Então, foram divididos os sexos para que o ser humano pudesse trabalhar sobre si. Nessa época, as essências, as humanidades eram inocentes, não tinham maldade, não tinham nenhuma maldade, porém eram inocentes e precisavam despertar a consciência. Então foi feito um pacto com todos os Lúciferes. Os Lúciferes são o nosso treinador psicológico, que nos treina, nos coloca a tentação para que nós opte pelo bem ou pelo mal. Esta opção deve ser consciente. E se nós não formos tentados, se não houver a possibilidade de errar, como saberíamos que nós acertaríamos, se o acerto fosse a única opção? Então, nesta época, já tinham sido divididos os sexos. Já nasciam as pessoas com um sexo definido. Um homem com o sexo, com os órgãos sexuais masculinos, como lógica, e a mulher com os órgãos sexuais femininos. E então foi feito este pacto com os Lúciferes, que são o nosso treinador psicológico, que é uma parte do nosso próprio ser. Que se os seres humanos quisessem ser como os deuses, teriam que experimentar do fruto desta árvore. A árvore era o sexo compartilhado, porque antes não havia o sexo compartilhado. O sexo era único, um corpo só. Então, como foram divididos, precisavam compartilhar um com o outro essa prática sexual. E para isso foram esclarecidos muitas coisas, que o ser humano devia trabalhar com essa árvore, a árvore do sexo, e com a árvore da sabedoria, do bem e do mal, que era despertar consciência, tornar-se consciente e deixar de ser inocente. E para praticar o sexo compartilhado, os casais deveriam viajar
em lua de mel ou na lua de mel, na época da lua apropriada. E daí esta simbologia que hoje, quando alguém se casa, viaja em lua de mel. Porém, hoje viajam para fornicar. E nesta época, os casais deveriam viajar na lua de mel ao templo, que era um pouco distante, para praticar o sexo, com dois objetivos: praticar o suprassexo, que é o sexo sem fornicação, sem derramar as energias sexuais. Então, deveriam viajar os casais ao templo, onde eram assistidos por gurus, por devas, que davam toda a orientação de como praticar o sexo. Então, deveriam viajar na lua de mel com dois objetivos. Um objetivo era reproduzir a espécie, e o segundo objetivo, e únicos dois objetivos, era a criação dos corpos existenciais superiores do ser. A criação dos corpos existenciais superiores do ser são a criação dos corpos astral, mental e causal. Então, com esses dois objetivos, os casais deveriam viajar ao templo para praticar o sexo compartilhado com uma única parceira ou parceiro. E ainda tudo bem, porém, nessa época, aparece um cometa, o cometa Condor, que se choca com a Terra. Uma desordem, por uma desordem planetária, cósmica, esse cometa chocou-se com o planeta Terra, desestabilizando o planeta, causando terremotos, maremotos, desestabilizando completamente o planeta. Então, a humanidade já estava ameaçada de extinção. Se não houvesse uma solução para esses acidentes naturais, a humanidade poderia desaparecer, estava em perigo. Então, para resolver esse problema, para resolver esse grande problema, foram enviados pelo Criador uma comitiva de anjos, uma comitiva de seres conscientes, deuses, arquifísicos, arquiquímicos, que resolveriam o problema, para resolver o tal problema. E a causa dessa desestabilização do planeta era por causa das energias cósmicas que vinham do cosmos e retornavam ao cosmos da Terra, retornavam ao cosmos. Então, essas energias se desorganizaram e causou pelo choque do planeta, causou essa desestabilização. Então, para estabilizar, para voltar a estabilizar, essa comitiva veio e estudou o caso e concluiu que deveriam colocar nos seres humanos uma cauda. Essa cauda se denomina o órgão condartiguador, que é um apêndice
um prolongamento da coluna vertebral, e essa cauda tocaria a terra, o solo, e com isso as energias vindas do cosmos passariam pelos corpos humanos e chegariam à Terra, e assim normalizava esse problema. Essa transmutação dessa energia se faz naturalmente. Nós todos fazemos esse intercâmbio de energias. Todos os corpos físicos de seres humanos, animais, bicerebrados e unicerebrados, plantas, árvores, fazem esse trabalho inconscientemente. Nós, seres humanos, também fazemos inconscientemente. Porém, essa comitiva resolveu colocar mais um órgão, que seria mais uma forma de conexão da Terra com o cosmos. E esse órgão se chama órgão kundartiguador, que é uma cauda que foi colocada no ser humano essa cauda tocaria ao solo e transmitia à Terra a energia com mais intensidade, podemos dizer com mais voltagem, e também captava a energia da Terra e levava ao cosmos com mais intensidade, com mais voltagem, podemos dizer. Então foi colocada essa cauda. Essa cauda não foi colocada mecanicamente. Foi os anjos, os mestres, os seres da comitiva fizeram um trabalho na genética do ser humano e começou a nascer pessoas com a cauda. Não é que a cauda foi implantada, foi desenvolvido uma alteração genética, porque esses seres são cosmocratores, eles têm a capacidade de criar. Então alteraram a genética para que o ser humano nascesse com essa cauda, e começou a nascer pessoas com a cauda, e assim o planeta voltou à estabilidade. Porém, devido a um fator interessante que nós precisamos refletir, é que o grau de sabedoria que seria colhido dos seres humanos do planeta Terra seria grau 4. Então, por essa causa, essa cauda foi deixada um tempo a mais. Então, esse grau 4 é para formar cristos e mestres. Então, precisaria desenvolver um pouco mais o homem na maldade, para que quando fosse fazer o caminho de volta, tivesse por onde adquirir essa sabedoria. Então foi deixada 3 dias e meio a mais. Esses 3 dias e meio não significam 3 dias nossos de 24 horas, são dias cósmicos que nós não sabemos quanto tempo é, porém são dias cósmicos e não são dias físicos nossos. E por isso as consequências ou as más consequências dessa cauda permaneceu no ser humano, e o ser humano
começou a fascinar-se. Essa cauda interferiu na psique do ser humano, e por ter ficado esse tempo a mais. E os seres humanos foram perdendo a razão pela vida, já não se interessavam mais pelo trabalho de autorrealização. Já não frequentavam ao templo para praticar o sexo coordenado pelos mestres. Começaram a praticar o sexo nas suas casas. E aí está um ponto interessante para nós refletir também. Que por que os seres humanos não viajavam mais ao templo? Então, se conhece um ditado que diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então foi por preguiça de viajar ao templo que os casais começaram a praticar o sexo nas suas casas. E como não tinham a assistência, o assessoramento, podemos assim dizer, dos mestres, dos gurus, acabaram fornicando. Fornicar é derramar a energia sexual. Então, os casais caíram na fornicação. Começaram a fornicar, derramar a energia sexual. E se fascinaram com as coisas do mundo físico, as coisas materiais, as coisas passageiras, como as coisas da personalidade que hoje nós podemos ver muito desenvolvida na raça humana, que é a cobiça por coisas materiais, por aparências, enfim, por coisas externas, coisas que são passageiras. Então, nessa época, as pessoas se fascinaram pelas coisas materiais e perderam o interesse pelo trabalho de autorrealização íntima do ser. E então houve a fornicação coletiva. Todos os seres humanos fornicaram, ou quase todos os seres humanos fornicaram. Uma grande maioria, podemos dizer, mais de 90%, quase 100% da humanidade fornicou. Então, a esse fato, a esse evento de fornicar, se denominou então o dilúvio universal. Então, a energia sexual, esotericamente, se fala, quando se quer falar em simbologia da energia sexual, se diz água. Toda a escritura sagrada onde se refere água está se referindo à energia sexual. Então, a fornicação, o derrame das energias sexuais, foi denominado nesta época o dilúvio universal, onde toda a humanidade fornicou, quer dizer, derramou as águas. E isso então foi denominado o dilúvio universal. E com isso se formou então o ego, essa natureza, essa segunda natureza na psique da raça humana. Então, hoje nós temos os defeitos psicológicos. Foram criados esses defeitos em sete cabeças de legião. Então, esses defeitos atuam
nos 7 centros da máquina humana: no centro sexual, no centro instintivo, no emocional, no centro intelectual, no centro motor e nos centros superiores também, no intelectual e emocional superior. Também atuam esses defeitos psicológicos. E esta é a envoltura seminal, que foi denominada a Arca de Noé. A arca para onde foram levados os defeitos, os eus causas, em casais. Então, esses defeitos, todo defeito tem um lado bom e tem o seu lado ruim. Então, isso foi denominado os casais que foram levados à arca. Então, essa arca é onde está a nossa essência enfrascada, aprisionada e condicionada aos defeitos psicológicos. Então, foram levadas para aí, para quando o ser humano resolvesse despertar a consciência, resolvesse trabalhar sobre si, tivesse de onde tirar, tivesse de onde tirar esse material, tivesse o material de onde retirar a sabedoria. Então, isso ocorreu por causa dessa maré astral, uma maré, uma onda luxuriosa que percorreu todo o planeta, e isso nós podemos refletir e compreender muitas coisas hoje. Quando acontece algo no planeta, aqui no nosso, pode ser no Oriente ou no Ocidente, essa informação, essa energia chega no outro extremo do planeta e as pessoas começam também a praticar atos semelhantes. Então foi uma maré astral. Isso se propaga através do mundo astral. Através do mundo astral se propaga essa maré. Assim como as coisas boas também se propagam através do mundo astral. Porém, como a maldade é maior, se propaga a maldade e contagia. Então, isso é um contágio. As pessoas ficamos contagiados com o mal. Então, essa maré astral, nessa época, ocorreu essa maré, esse contágio, e toda a humanidade terminou fornicando. Então, o planeta se estabilizou. Se estabilizou porque normalizou os terremotos, os maremotos, esses acidentes naturais se normalizaram. E a comitiva de seres sagrados retornou ao planeta para retirar o órgão, essa cauda, esse órgão que se chama órgão kundartiguador. A comitiva retornou ao planeta para fazer um trabalho novamente na genética, e as pessoas, seres humanos, começassem a nascer já sem o órgão. E foi feito esse trabalho e as pessoas começaram a nascer sem órgão. Então ficou as consequências de ter tido esse órgão. As consequências ficou nos centros da máquina humana. Ficou no centro intelectual, no centro emocional, no centro motor, no centro instintivo e no centro sexual. Ficaram as causas, as más consequências de ter
tido esse órgão ficaram nos centros da máquina humana. E isso, então, ficou a raiz do ego, através do fascínio. A humanidade ficou fascinada no mal. E até hoje as pessoas estão fascinadas com o mal, com a fornicação. O sexo é sagrado, porém hoje se desconhece essa sabedoria, se desconhece essa finalidade do sexo. O sexo tem apenas duas finalidades, que é reproduzir a espécie, e para isso não é necessário ejacular o sêmen, não é necessário chegar ao orgasmo. E a segunda finalidade é criar os corpos internos, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Porém, antes, nós que estamos um pouco bem degradados fisicamente, precisamos restaurar a nossa saúde física, a saúde vital. E então, após começar a criar esses corpos. Porém, antes precisamos regenerar os corpos vital, o corpo físico, e aí então criar o corpo astral, o mental e o causal. E assim voltar ao Éden. A caída do Éden se deu com a fornicação. Quando o homem fornicou, que foi nessa época que começou a derramar a energia sexual, perdeu a sua ingenuidade, perdeu a sua pureza e foi expulso do paraíso, do Éden. E para voltar ao Éden é necessário deixar de fornicar. Fomos expulsos do paraíso pelo sexo e vamos retornar ao paraíso apenas pelo sexo, se deixarmos de fornicar e trabalhar positivamente com a energia sexual, levando essas águas que foram derramadas, provocando o dilúvio, levar essas águas para cima, transmutar através daqueles cordões de Ida e Pingalá, aqueles cordões que circundam o caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio simboliza o tronco central, é a coluna vertebral, e aquelas duas cobras são os canais de Ida e Pingalá, por onde deve ser transmutada a energia sexual para levar ao cérebro e assim criar esses corpos internos. Então, a caída aconteceu pelo sexo e o retorno ao Éden somente é possível deixando-se de fornicar. Sem deixar de fornicar, não há possibilidade de se retornar ao paraíso. Então, hoje em dia, as pessoas, os seres humanos, os casais, apenas se casam com um objetivo: a fornicação, o prazer. Só existe praticamente só existe esse tipo de casais que se casam com o objetivo de prazer. Raros são os casais que se unem com o objetivo de transmutar a energia sexual e criar os corpos existenciais superiores do ser, que isso é o nascimento segundo. Criar esses corpos é o nascimento segundo.
Então, através desse trabalho que aqui neste curso é ensinado, nós aprendemos e praticamos os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são a morte psicológica, que é resgatar da arca as essências que foram levados à arca, os animais, que o ego é animal. Então, no ego está aprisionada a essência. Então, o fator morrer é resgatar do ego a essência, as chispas que estão aí presas. E para resgatar, somente é possível desintegrando o ego, fracionando, rompendo a garrafa. E assim resgatar o ego. Isso significa morrer psicologicamente. Para morrer, nós precisamos trabalhar sobre nós. Precisamos fazer um trabalho consciente. Trabalho começa com a auto-observação. Nós vamos observar a nós. Não vamos observar outras pessoas. Então nós temos 5 sentidos. Temos o sentido da visão, da audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses sentidos servem para observar e fazer mudanças no mundo exterior. Se nós observamos com a nossa vista alguma sujeira, a tendência é querer limpar a sujeira na nossa casa, no nosso ambiente. Porém, esses 5 sentidos servem apenas para ver o mundo externo. E temos podemos dizer, um 6º sentido, que é o sentido da auto-observação. Esse sentido permite ver para dentro e fazer mudanças no nosso mundo interior. Conhecer a nós mesmos. Então, os antigos disseram, Noce te ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhecer a si mesmo é observar-se, auto-observar-se, o seu mundo interior, observar o que pensamos, observar o que sentimos, observar o que falamos, o que dissemos, observar o que fazemos, por que fazemos, por que pensamos, por que sentimos, e descobrindo a causa desse pensamento, de onde surge esse pensamento, nós temos uma chave, uma técnica, que é a morte psicológica, que é feita através do pedido à nossa Mãe Divina Kundalini, que elimine esse defeito, porque um pensamento tem origem em um defeito psicológico, um ou outro defeito psicológico. E isso nós, através da auto-observação, vamos identificar onde surge esse pensamento, de onde vem. E assim podemos e devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensamento. Ela eliminando esse pensamento vai liberar uma partícula de essência. Essa essência livre nos confere então faculdades, poderes, dons, todos essas coisas, essas virtudes estão aprisionadas na essência. Quando se elimina, essas virtudes são liberadas também. Então, nós sentimos algo, precisamos saber de onde vem, por que sentimos, de que defeito vem esse sentimento, esse rancor, essa
desprezo. O que estivermos sentindo, precisamos saber de onde vem e por que vem. Sabendo de onde vem, nós podemos e devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse sentimento. E ela vai eliminar e liberará, então, outra partícula de essência que vai se juntar às partículas que já temos. Assim vamos fazer com a nossa palavra, com o que queremos falar, com o que queremos dizer. Por que quero dizer isso? Por que estou dizendo isso? De onde surge? Qual é o defeito que está me impulsionando a dizer ou fazer tal coisa? Eu, sabendo de onde vem, eu nego essa ação, não pratico, não falo e não pratico, e peço à Mãe Divina que elimine esse defeito. Ela vai eliminar e vai então liberar outra partícula de essência. E isso nós vamos fazer com todo o funcionalismo interno da nossa máquina humana, com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções, com a fala, com as ações, com os desejos, instintos, com os desejos sexuais, enfim, com tudo. Vamos fazer isso com tudo. Isso significa morrer psicologicamente. E o nascimento vai ocorrer, essas chispas liberadas serão transmutadas através da prática sexual sem fornicação, que é a prática sem derramar as energias sexuais, sem ejacular o sêmen e sem chegar ao orgasmo. Em casais com fidelidade, castidade e amor. Fidelidade é o objetivo da transmutação. Criar os corpos, renascer, despertar a consciência. E a castidade é não derramar a energia sexual. Castidade é transmutar através desses cordões a energia sexual, criando os corpos. E o amor é o amor por esta obra, o amor pela própria obra. Fazer com amor. Então, isso é o segundo fator, que é o nascimento espiritual. E o terceiro fator é levar este ensinamento a outras pessoas, disponibilizar este ensinamento a outras pessoas de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Então, para se retornar ao paraíso, é preciso, primeiramente, deixar de fornicar, deixar de derramar a energia sexual, deixar de chegar ao orgasmo. Em segundo lugar, eliminar os defeitos psicológicos, morrer em si mesmo. E terceiro, trabalhar de graça para a humanidade, levando esse ensinamento a quem queira, respeitando o livre-arbítrio e algumas coisas mais que nós, durante o curso, temos explicado. É a única forma de se conseguir a salvação. Não há outra forma. Não é lendo, não é cantando, não é festejando, não é dançando, de nenhuma forma. A única forma de se conseguir a salvação, de retornar ao Éden, retornar ao paraíso, é esses três fatores: deixar de fornicar, morrer em si mesmo e trabalhar desinteressadamente pelos demais. Então, este curso nos entrega
as técnicas para se chegar ao objetivo da existência. Também nos dá as técnicas para nós descobrir esse objetivo. Porque não basta, não é suficiente, não vale nada acreditar, porque nós dissemos aqui que esse é o objetivo da existência, vamos acreditar e tá. Não, nós dissemos, porém, cada um deve comprovar, deve constatar, e isso se faz através de orações. Se ao deitar à noite para dormir, como se diz, fazer uma oração e perguntar ao nosso real ser se isto que dissemos aqui tem fundamento. E dormir, deitar, dormir, pensando nisso, concentrado nisso. E durante o sono, nos sonhos, vamos ter alguma resposta. Se for sincera a nossa petição, a nossa oração, nós certamente vamos ter uma resposta adequada, a resposta que precisamos. Então, no mais, a origem do ego este é um tema, um resumo da origem do ego. E nós precisamos desintegrar o ego para voltar ao paraíso. Saímos do paraíso pela fornicação. Para retornar ao paraíso, precisamos deixar de fornicar. Precisamos eliminar o ego. Muito obrigado e até a próxima.